Graça e paz, meus irmãos. Na mensagem que compartilhamos semana passada, tratamos dos perigos do isolamento espiritual. Baseado no livro de Números, capítulo 32, nós fizemos a exposição das lições daquele texto que demonstram o quanto é insalubre para alguém se isolar da família da fé, da comunidade da fé, do povo de Deus, por razões egoístas, individualistas, razões que o próprio Moisés no texto caracterizou como pecaminosas e que trariam consequências para todo o povo de Deus, para toda a comunidade da fé. Nesta mensagem, nós queremos ensinar sobre o isolamento espiritual conforme a justiça. Sim, há situações, há necessidades de um isolamento espiritual. E nós vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 1 a 18, onde o Senhor Jesus nos ensina sobre algumas condições onde o isolamento é necessário e frutífero. Atente para a leitura do Evangelho de Mateus. Diz assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade eu vos digo, eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto. E o teu pai, que vê em secreto, te recompensará. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E o teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Vamos orar? Pai nosso que estais nos céus, em nome de Jesus pedimos que o Senhor ilumine o nosso entendimento, que o Senhor abençoe a leitura da tua palavra e que o Senhor use a minha vida, Senhor, para expor com graça e fidelidade a tua palavra, de modo, Senhor, que consigamos colocar em prática, mesmo nos momentos mais secretos, nos momentos mais discretos, a tua justiça gloriosa que garante bênçãos e recompensas imensuráveis. Fala o nosso coração, nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém.
Portanto, meus irmãos, na semana passada, como já dissemos, falamos de isolamento espiritual. Existem algumas condições que o isolamento espiritual é insalubre, é danosa. Mas como acabamos de ler, há situações que o isolamento é recomendável, na verdade, é determinado e determinante para que a justiça seja cumprida e agradável diante de Deus. Nós estamos vivendo situações em que, por cumprimentos de decretos, de leis municipais, estaduais, federais, estamos nos isolando socialmente. E o isolamento, o que é? Em sua concepção original, o isolamento se refere à separação de um certo elemento dos seus iguais. A palavra, no entanto, pode se referir a vários contextos. Isolamento acústico, isolamento elétrico. A palavra pode se referir a regimes diferenciados de detenção, onde o preso fica isolado dos demais por oferecer algum perigo, por ter quebrado alguma regra. Mas no estudo do comportamento humano, o isolamento social, quando o indivíduo deixa de interagir com outras pessoas, voluntariamente ou não. E nós vemos nesses textos que o Senhor Jesus ensina para exercermos uma justiça que exceda a dos escribas e fariseus. Veja, Jesus está nos chamando a um patamar mais alto, mais sublime, de maior perfeição do que outros religiosos. Em vários costumes religiosos existem algumas situações de isolamento, vários movimentos caracterizados como monásticos, onde os religiosos se isolam e não têm qualquer contato com pessoas fora dos seus espaços de reclusão. E aqui nós vemos Jesus nos conclamando a um isolamento para exercício de pelo menos 3 práticas piedosas. Para o exercício da generosidade, para o exercício da oração e para o exercício do jejum. Jesus manda, Jesus determina, ele não apenas recomenda. O Rei dos Reis, ele manda que haja um isolamento, que não haja uma publicidade, que não haja uma ostentação, que não sejam práticas, usando a linguagem atual, midiáticas, não sejam práticas que busquem milhares e milhares de visualizações na internet. E nós começamos aqui a dizer sobre o isolamento para ser generoso. Sim. Versículos 2 a 4, o Senhor Jesus vai falar da prática das esmolas. Existem ao menos 15 versículos, todos no Novo Testamento, que vão falar das esmolas. Mateus fala 3 vezes, Lucas 3 vezes, João 3 vezes, Atos 8 vezes. E as esmolas, a prática da generosidade com os necessitados, é algo que distinguiu algumas pessoas, como por exemplo em Jope, uma discípula chamada Tabita, que significava Dorcas, esse nome, ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Atos capítulo 9, 36 vai dizer que essa mulher, uma mulher que veio à morte e que o apóstolo Pedro foi usado para a ressurreição dessa mulher, era uma mulher distinta por sua generosidade, por ser alguém que dava esmolas. Então, veja, o Senhor Jesus não está em modo algum proibindo que as esmolas sejam dadas. O Senhor Jesus, como já foi destacado na história de Dorcas, realmente destaca isso como algo necessário, como algo que é prática daqueles seus discípulos, dos seus seguidores. O versículo 2 já parte de um pressuposto de que a generosidade, que as esmolas, ou seja, a prática do dom, da misericórdia, das contribuições, como narra Romanos capítulo 2, versículo 8, é do estilo de vida daqueles que querem exceder em muito as práticas religiosas de escribas
e fariseus. Mas aqui o Senhor Jesus vai chamar a atenção de que essa prática, ela não deve ser feita para ser vista pelos homens. Ela deve ser feita com a única e exclusiva preocupação de que Deus veja isso. No livro dos Atos, capítulo 10, versículo 2 a 4, aparece um outro personagem que é destacado diante de Deus por sua generosidade. Livro de Atos, capítulo 10, na verdade, versículos 1 a 4, nós podemos ler: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Veja, Cornélio foi do alto, visto por Deus e destacado, conforme a fala do anjo, por causa das suas orações, por causa das suas esmolas. Ele era alguém generoso, ele era alguém que socorria aos pobres. É curioso, eu conheço um irmão nosso, também de nome Cornélio, presbítero numa igreja no centro de São Paulo, que tem essa vocação, envolvimento com a obra social, e muito engajado no socorro dos necessitados. Certamente alguém que também Deus tem olhado, a quem honra, até para contextualizarmos e vermos que, assim como tiveram Cornélios há 2000 anos atrás, vistos por Deus e registrados na palavra de Deus, eu dou esse testemunho, que eu conheço um outro Cornélio, irmão nosso, presbítero, também com igual desprendimento, generosidade, que se destaca certamente diante de Deus. Alguém que faz isso de modo discreto. Eu aqui estou publicando, talvez ele, assistindo essa mensagem, fique até constrangido de ser mencionado, mas é assim que deve ser. Fazer para que outros mencionem, não é que você faça a sua propaganda, você faça o seu destaque. Queridos, a generosidade sempre foi algo recomendada, incentivada na palavra de Deus. Livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 17 diz: quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. É aquele famoso ditado bíblico: quem dá aos pobres, empresta a Deus. Está lá em Provérbios 19, 17. Ainda Provérbios 28, 27 diz: o que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. Portanto, a generosidade ela deve ser um estilo de vida dos discípulos de Cristo, dos seguidores do Senhor Jesus. O que nós ensinamos aqui é que a generosidade deve ser feita numa postura de isolamento espiritual. Porque o Senhor Jesus aqui diz: olha, o que a tua mão direita der, a mão esquerda não veja. Faça isso em secreto, porque em secreto teu Pai te vê e te recompensa. Queridos, hoje nós estamos vivendo um momento que muitas pessoas necessitam de generosidade, de contribuições materiais, financeiras. Essa questão toda da pandemia tem causado muita miséria, muito desemprego. E é absolutamente pertinente colocar em prática esse princípio, mas colocar em prática numa postura de isolamento. Sim, eu entendo que algumas pessoas precisam prestar relatório para os seus contribuintes, a igreja precisa prestar relatório para o presbitério anualmente e relata de uma forma muito discreta as suas contribuições, as suas doações, o seu socorro aos necessitados, cestas básicas, etc. Mas, queridos, eu não vejo Jesus Cristo
se estivesse entre nós no século 21, ele que multiplicou pães e peixes, ele que socorreu multidões famintas, eu não vejo Jesus Cristo fazendo um milagre com uma mão e com o celular na outra mão fazendo uma selfie para postar nas redes sociais, nas mídias sociais, não. Eu creio, irmãos, que a generosidade que muitos têm praticado pode e deve ser com uma postura de isolamento espiritual, uma postura discreta, sem constranger quem recebe a esmola, sem usar o recebedor da ajuda como plataforma de autopromoção, como fazem os piores políticos, como fazem homens corruptos na nossa época, e Jesus estava dizendo, não façam como esses homens hipócritas. Esse é o primeiro princípio de isolamento espiritual conforme a justiça. Quer ser justo? Seja generoso, mas de uma forma discreta, isolado, não midiático, não se autopromovendo. Não, esse não é o princípio de Jesus Cristo. Jesus Cristo recomenda o isolamento espiritual para que a prática da generosidade seja feita. Que isso seja feito de uma forma isolada, constante, múltipla, sim, mas sempre isolado, discreto, preocupado única e exclusivamente com os olhos de Deus assistindo a tua generosidade. Então, você tem sido generoso? E se tem sido, porque deve ser, a sua generosidade tem sido discreta, tem sido com um isolamento, se separando da multidão para exercer a sua dedicação generosa aos necessitados. É assim que um discípulo de Jesus deve ser. A segunda atitude de isolamento proposta e comandada por Jesus nesse texto é o isolamento para as orações. Sim, versículos 5 a 8, antes do Senhor Jesus ensinar o conteúdo da oração modelo, Jesus ensina a forma, o procedimento pelas quais devemos buscar a Deus em oração. E queridos, como está raro, como está difícil, num tempo em que ficamos repletos de conectividade, de conexões, de interações, como estão raros os momentos de isolamento para ficar a sós com Deus. É isso que o texto está ensinando. É isso que o texto está dizendo. Sim, há lugar para as orações coletivas, o povo de Deus tinha os seus momentos de clamores públicos, coletivos, nas reuniões solenes, no templo, enfim, em comunhão, de casa em casa, mas aqui o gesto é individual. Assim como a generosidade devia ser discreta e secreta, a busca à presença do Pai deve ser discreta e secreta. Deve ser com isolamento. Como diz o texto, nem que seja no teu quarto com a porta fechada. Até por isso, apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, diz que a única razão que justifica a separação de um marido e de uma esposa é a oração por um breve tempo. Então hoje é urgente que homens, mulheres, maridos, esposas, filhos tenham dentro das suas próprias casas o seu tempo com Deus. Nós estamos vivendo um tempo triste e terrível, onde os pais, os maridos, as esposas estão isolados dentro da própria casa, cada um no seu celular, cada um no seu meio de comunicação. E às vezes se comunicando através do grupo da família, uma família que mora dentro da mesma casa. Há tanto isolamento e não há notícia de que o isolamento para estar com Deus seja uma tônica, seja uma constante. E isso é fundamental, irmãos. É necessário se desligar diariamente.
Nós temos as nossas práticas de reunião, mesmo nesse isolamento, num grupo de WhatsApp, pelas ferramentas de interação social, mas Jesus não tem WhatsApp, Jesus não tem Facebook, Jesus não tem um canal pela internet. O canal que nós temos com o Pai é Jesus Cristo, o novo e vivo caminho para adentrar ao trono de graças de Deus, e nós precisamos colocar em prática como Ele colocava. O Senhor Jesus, o Deus Filho, lemos, por exemplo, Mateus 14, 23. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Jesus, o Deus Filho, o mais próximo e um com o próprio Pai, ele reservava tempos de isolamento espiritual, ele se distanciava dos 12, se distanciava das multidões para estar a sós com o Pai. Marcos capítulo 6, versículo 47 diz: ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. Jesus isolado, Jesus mais uma vez, recorrentemente se isolava para quê? Para estar diante do Pai. E o Senhor Jesus, aqui nesse texto diz, olha, a oração deve ser algo discreto, não deve ser algo midiático, não deve ser algo para ostentação, não deve ser algo para espetáculo, embora seja o que haja de mais maravilhoso que alguém pode experimentar, estar diante de Deus, abrindo seu coração, falando com o Criador do universo. Isso deve ser em isolamento. Queridos, como são raros esses momentos. Eu ainda me lembro, comentava com alguém essa semana, tínhamos acampamentos e nos acampamentos, em sítios, sempre tinha na programação a chamada hora silenciosa, onde cada um buscava um canto. Talvez você tenha oportunidades de buscar um tempo num parque, num lugar isolado, com toda a segurança, assim, para estar a sós com Deus. Celular desligado, sem ser incomodado, sem ficar distraído com notícias, com informações, com postagem. Queridos, isso é urgente. Se tem uma coisa que nesse isolamento social da pandemia tem prejudicado muito a saúde mental das pessoas, é esse excesso de informações que vai sendo recebida por várias formas, por várias maneiras, por vários canais, informações verdadeiras, fake news, informações de guerras políticas, de guerras militares. Queridos, se você quer cuidar da tua saúde espiritual, decrete na tua agenda um tempo de estar a sós com Deus. Conta-se de grandes homens de Deus que, ao receber telefonemas do presidente dos seus países, repreenderam suas secretárias por interromper a sua hora de oração. A secretária adentrou na porta de determinado pastor, dizendo, olha, uma ligação importante ao presidente da nação. E o servo de Deus disse, não é hora de eu falar com ele. Eu estou falando com o chefe dele. Eu estou falando com o Pai. É necessário adotar essa postura. É necessário sermos diligentes em colocar em prática o que o Senhor Jesus manda aqui. Com toda a humildade, não como escribas e fariseus que querem ser vistos, que se gabam de joelhos calejados pelos tempos que têm de oração. Lembre-se, é para Deus ver. É para Deus ficar sabendo. Quantas horas, quantos minutos, quantas vezes você parou para orar. Não é para ficar se ostentando, embora
Por vezes, algumas pessoas inevitavelmente ficarão sabendo da tua disciplina espiritual, quem sabe um parente, quem sabe alguém, e isso se torne um bom exemplo, mas não faça isso para ser exemplo, faça isso porque Jesus mandou e porque não há nada mais recompensante do que estar diante de Deus. É necessário abrir o coração, colocar diante de Deus todos os pensamentos, todas as ideias, todas as angústias, e aí, só aí, você vai experimentar a recompensa que o Senhor Jesus garante aqui. Você não vai fazer como um fariseu que subiu ao templo. E diz Lucas, capítulo 18, versículo 9 a 14, que o fariseu posto em pé orava de si para si mesmo. Orava para ele ouvir. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejua 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Não, oração não é para ti massagear o ego. Não. Oração é para chegar diante de Deus e ter uma conversa franca, sincera, às vezes até com lamento, se possível com choro, com súplica, realmente uma conversa franca. Como foi a do publicano, que diz o texto, estando em pé, longe, não ousava nem levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. E o texto, ensinado pelo Senhor Jesus, diz, o segundo desceu do templo justificado, não o primeiro. Nem sempre a aparência de religiosidade garante a bênção diante de Deus. Por isso, não adianta parecer um homem de oração, uma mulher de oração perante os seus irmãos, se Deus sabe que há muito tempo Ele não te encontra a sós para ter uma conversa franca e sincera. Como está a tua vida de oração? Você tem se isolado espiritualmente para estar a sós exclusivamente com Deus? Você tem calado o celular, a internet, os contatos, as ligações para ter um tempo a sós com Deus? Estabeleça um alvo ainda que singelo, mas possível. Um alvo de 5, 10 minutos para começar. E você vai ver como esse alvo vai se expandir. Você vai ver como esse alvo vai conseguir chegar a situações abençoadoras diante de ti. E por último, a terceira atitude que deve ser tomada em isolamento. A generosidade deve ser discreta, isolada. A oração deve ser discreta, secreta, isolada. E o jejum, a prática do jejum. Mateus 6, de 16 a 18, vai repetir que assim como as esmolas e a oração, o jejum devia ser uma prática. Mais uma vez, o texto começa dizendo, quando jejuardes. Ele não está dizendo se jejuardes, ele está partindo do pressuposto de que o jejum é tão prática piedosa na vida dos cristãos quanto é a oração e quanto é a esmola. Não é opcional, é mandatório. Então, embora não seja muito comum falarmos de jejum, a Bíblia, em 25 versículos, fala do jejum e mais 5 versículos de jejuns. Nós vemos servos de Deus como Daniel orando e jejuando, buscando a direção de Deus. Sim, e o Senhor Jesus aqui manda que o jejum seja feito. Certa vez, questionaram os discípulos de Jesus, isso está lá em Marcos 2, 18 a 20, dizendo assim, ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram, por que motivo jejuam os discípulos de João
e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Perguntaram para Jesus. Jesus respondeu: pode porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Provavelmente os discípulos de João, os fariseus, fariam a mesma pergunta no século 21. Jesus, por que os teus discípulos não jejuam? Não é comum ouvir falar de presbiterianos jejuando. Nos nossos dias não é comum ouvir falar de homens sendo convocados ou convocando jejuns. Tivemos recentemente uma convocação nacional da nossa denominação por ocasião da pandemia. Mas devemos lembrar que é um ensino de Jesus. E Jesus disse, olha, quando eu não estiver com eles, quando eu estiver longe deles, aí eles jejuarão. E esse questionamento que foi feito a Jesus é o cumprimento da profecia de Isaías 58. Desde os tempos de Isaías, séculos antes de Jesus, algumas pessoas praticavam o jejum, mas não um jejum discreto, secreto, isolados, somente para Deus ver, não. Decretavam jejum e junto com o seu jejum não lavavam os rostos, não se banhavam, apareciam diante de todos com o rosto desfigurado, querendo chamar atenção. E lá em Isaías, Deus já chama a atenção de que não era esse o jejum da ostentação, o jejum da autopromoção, o jejum da preguiça que terceiriza os serviços com os servos, com os criados, não. Assim como a generosidade das esmolas, assim como a oração, o jejum devia ser algo somente para Deus ver. Somente para Deus ver. Livro de Isaías, capítulo 58, diz o seguinte: clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os maus caminhos, os meus caminhos. Como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se achegar a Deus. Ou seja, eles não praticam, mas eles se chegam a Deus, curiosos, interessados, como quem realmente quer colocar em prática a vontade de Deus. Mas ninguém pode enganar a Deus. Deus é aquele que vê o secreto. Deus é aquele que vê o que está acontecendo nas situações mais discretas. Deus é aquele que conhece a palavra antes que ela chegue na nossa boca. E por isso ele continua repreendendo e dizendo, olha, por que vocês que não praticam a justiça se interessam e chegam a mim, e olha só, dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, Deus responde, vocês cuidam dos vossos próprios interesses e exigem que se faça todo o vosso trabalho. Eis que vocês jejuam para contendas e rixas e para ferirdes o punho iníquo, jejuando assim como hoje. Não se fará ouvir a vossa voz do alto. Percebe? O que os fariseus e até os discípulos de João questionaram o Deus Filho, já estava previsto que aconteceria séculos antes. Aquela palavra se cumpriu e chama a atenção. Escuta, se vocês jejuam, por que vocês estão jejuando? Deus não olha apenas para a forma e para o ato, mas Ele olha para a intenção e para a motivação. Deus não quer uma atitude parcial, divorciada. Deus quer um culto integral. Deus quer devoção e dedicação total e coerente, condizente, sem hipocrisia. Ele diz aqui, ele continua dizendo,
Seria esse o jejum que eu escolhi? Que o homem um dia aflija sua alma, incline a sua cabeça como junco, se estenda debaixo de si com um pano de saco de cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é esse o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedace todo jugo? Porventura também não é que repartas o pão com o faminto, recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Deus diz, olha, não adianta todo um cerimonialismo, toda uma aparência de piedade, se o necessitado não está recebendo a generosidade, se o aflito não está recebendo o socorro. Percebe? Isolamento espiritual conforme a justiça. Tem generosidade, tem oração e aí tem jejum. Não adianta começar pelo jejum deixando de lado todas as outras coisas. Não adianta ter uma aparência de religiosidade sem ter uma adequada vida de oração, sem ter um desprendimento das coisas materiais para socorrer os necessitados, sem que isso seja para postar nas redes sociais ou para fazer autopromoção. Isolamento espiritual, conforme a justiça, é aquele que é feito para Deus ver. E Deus se agrada daquilo que vê na vida de gente piedosa, que coloca em prática os princípios de Jesus. E essas pessoas têm o cumprimento do que diz Isaías 58. Isaías 58 diz, olha, se vocês fizerem isso, se vocês colocarem em prática, então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás por socorro e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrir a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Essa luz não é para ficar escondida. Essa luz é para ser vista. E em Mateus 5,16, o Senhor Jesus diz que essa luz vai ser vista quando as boas obras forem colocadas em práticas, cumprindo a justiça. O texto termina dizendo, o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas, restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Se desviares o pé de profanar o sábado, de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, ou seja, se guardares o dia do Senhor, se separares um tempo para buscar a Deus, se realmente na tua agenda o tempo de Deus for inegociável, se você tiver um tempo nesses dias que não podemos nos reunir, mas que você pode dedicar o teu culto individual, a tua oração secreta, que você pode socorrer necessitados individualmente, secretamente, isoladamente, se você fizer isso, o Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os seus caminhos, o que vai acontecer? Te deleitarás no Senhor. Ele vai te fazer cavalgar sobre altos da terra e te sustentará com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Por isso, o Senhor Jesus diz que o teu pai, que te vê em secreto, vai te recompensar. Se em secreto jejuares, se em secreto
orares. Se em secreto fores generoso, o teu Pai vai te recompensar. Queridos, nós temos muitas razões para ser generosos, para orar e para jejuar. Os princípios de liturgia da Igreja Presbiteriana do Brasil, no seu artigo 24, diz o seguinte: sem o propósito de santificar de maneira particular qualquer outro dia que não o dia do Senhor, em casos muito excepcionais de calamidades públicas como guerras, epidemias, terremotos, etc., é recomendável a observância do jejum ou cessadas tais calamidades de ações de graças. Artigo 25. Os jejuns e ações de graças poderão ser observados pelo indivíduo, pela família, igrejas ou concílios. Você não precisa esperar uma convocação do pastor, uma convocação do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil para jejuar, para orar, para ser generoso. Quantas calamidades estamos vivendo? Nosso país só não tem terremoto, mas toda sorte de calamidade, além da pandemia do Covid-19, fome, dependência química, tanta destruição de famílias, tanta miséria, razões não faltam para você dedicar um jejum ao Senhor, para você orar ao Senhor, para você ser generoso, de uma forma isolada, discreta e secreta. Cumpra esse isolamento espiritual. Deus vai ver e Deus recompensa. Como não esqueceu de Cornélio e das esmolas de Cornélio, como destacou as esmolas de Dorcas, Deus continua sendo o mesmo, fiel à sua palavra. Tenha um tempo com Deus. Isole-se regularmente para buscar a presença de Deus e para servir a Deus. A recompensa é garantida. E é obediência à palavra de Deus. Você se isolar para praticar a justiça. Que Deus recompense o teu isolamento.